Problema 51 do capítulo 15. Na vista superior da figura ao lado, uma barra longa e uniforme de massa 0,6 kg está livre para girar em um plano horizontal em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro de massa. Uma mola de constante elástica K, de 1850 Nm por metro, é ligada horizontalmente entre uma das extremidades da barra e uma parede fixa. A pergunta é: qual é o período das pequenas oscilações que acontecem quando a barra é girada ligeiramente e então é liberada? Bom, se o torque exercido pela mola é proporcional ao deslocamento angular que a gente impõe inicialmente na barra, então o torque ele tende a puxar novamente essa barra para a sua situação de equilíbrio. Se isso acontecer, então a barra vai começar a oscilar num movimento harmônico simples. Nessa situação, como a gente sabe, o torque ele é proporcional ao deslocamento angular e é dado por menos kappa θ, onde o kappa aqui é a constante de proporcionalidade entre o deslocamento angular e o torque. Tá certo? Então aqui eu vou geralmente pôr um kappa de θ para a gente não confundir com a constante elástica da mola. Então esse aqui é a minha relação entre o torque e o deslocamento angular. Bem, nesse caso, a gente já sabe que a frequência ela é proporcional à raiz do kappa sobre I. Como é que a gente sabe isso? Então, só para relembrar, a gente sabe que o torque é igual a I-alfa, onde o alfa é a aceleração angular e o I é o momento de inércia. Isso implica, então, que ele é igual a I d2 θ de t dt2, que é igual, então, a menos o kappa de θ ali, vezes o θ de t. Isso aqui nos dá, então, como a gente já está acostumado, que d2 θ de t dt2 é igual a menos o meu kappa de θ sobre I, que multiplica o θ de t. Dessa forma, como a gente já está acostumado, a gente tem que o ômega ao quadrado, que é a frequência angular ao quadrado, é igual a essa constante de proporcionalidade, que por sua vez é igual então a kappa de θ sobre I. Visto que o ômega, que é a frequência angular, é igual a 2π sobre o período, a gente consegue então facilmente deduzir o período, que é igual então a 2π raiz de I sobre o kappa de θ. Dado esse resultado aqui, o nosso objetivo para calcular esse período nada mais é do que calcular quanto vale essa constante de proporcionalidade aqui entre o deslocamento angular e o θ. A pergunta aqui então é quanto vale o meu kappa de θ. Esse é o objetivo do meu problema. Como a gente tem o momento de inércia da barra, visto que ela está presa no centro ali, então ela vale, essa é mais fácil, já se encontra nas tabelas, nem precisa fazer teorema do eixo paralelo, nada, ela vale a massa vezes o comprimento ao quadrado dividido por 12, dá para calcular também, não é muito trabalhoso. Você observa então que se eu tiver o kappa, eu consigo automaticamente calcular esse período. Então a pergunta é, quanto vale o meu kappa de θ? Então vamos fazer uma análise dessa situação. Vamos fazer um desenho aqui só para a gente entender. Então, suponha que eu tenha aqui a minha barra na situação de equilíbrio. Na situação de equilíbrio ela está paralela ao teto, e eu venho então e infiro aqui um certo deslocamento angular. A mola então, que antes estava em repouso, aqui nessa situação aqui de repouso, ela é agora esticada aqui de um certo valor aqui, ΔX, onde ΔX é esse tamanhozinho aqui. Esse ângulo aqui é o meu ângulo que define o deslocamento angular. Esse tamanho da barra, vou chamar a barra como L, que eu defini aqui no momento de inércia, então esse tamanho aqui vale L sobre 2, de forma então que é muito fácil calcular quanto vale o seno de θ, ele vale o cateto oposto, ΔX, sobre a hipotenusa, que é L sobre 2. Agora, se o θ é um θ pequeno, é algo que é próximo de alguns graus somente, ou seja, o θ é muito menor que π sobre 2, a gente tem que o seno de θ é aproximadamente igual a θ, que por sua vez é igual a ΔX dividido por L sobre 2. O que implica, então, que meu ΔX é igual a θL dividido por 2.
Mas afinal, para que eu quero calcular quanto vale esse ΔX? Eu quero calcular esse ΔX porque a força que essa mola vai exercer aqui e, consequentemente, o torque que essa força vai exercer está relacionado com esse ΔX. A gente sabe, né, que essa força em módulo aí, ela é igual a K vezes ΔX, que é o quanto a mola é esticada. O K aqui é a minha constante elástica que é dado, de forma que a força, então, que é inferida por essa mola aqui, tentando fazer essa barra voltar à situação de equilíbrio, nada mais é do que K θ L dividido por 2. Agora, o torque que é exercido pela mola nada mais é do que a força vezes o tamanho desse braço aqui. Esse é o meu torque que é inferido, então, por essa mola. Então, o meu torque é igual a menos F vezes o tamanho do braço, que é L sobre 2. O menos aqui é porque esse torque é um torque restaurador, né? Ele tende a fazer diminuir o valor do θ, tende a fazer o θ e tender a sua situação zero, né? Ao equilíbrio. Substituindo o F aqui, que eu calculei aqui em cima, que é a força que é exercida pela mola, eu tenho então que o torque vale menos K θ L ao quadrado dividido por 4. Com isso em mãos, agora a gente consegue facilmente calcular quanto vale a minha constante de proporcionalidade, que era o que eu procurava. A constante de proporcionalidade entre o torque e o deslocamento angular. Visto que o torque é igual a menos K L ao quadrado dividido por 4, então é natural que daqui que eu tire que o K de θ é igual, então, a K L ao quadrado dividido por 4. Pronto. O que eu precisava para calcular o período, que era o K de θ, agora eu tenho. Então, nessa linha aqui eu vou calcular o período para vocês. O período é igual a 2π raiz de I. Quanto vale o I? M L ao quadrado dividido por 12. Tudo isso dividido por K L ao quadrado dividido por 4. Então, está aqui, vou separar aqui para não confundir muito mais do que já está confundido. Agora, eu faço as minhas simplificações. Esse L ao quadrado vai embora com esse L ao quadrado. Então, isso já some. E isso me dá, então, finalmente, que o meu período ele vale 2π raiz de... Esse 4 passa multiplicando, então fica 1/3. Vai ficar, então, M sobre 3K, onde o K aqui é a constante elástica da mola. Resolvendo isso aí, você tem a massa vale 0,6 kg, você tem o K, que vale 1.850 newtons por metro, basta você substituir aqui e multiplicar por 2π, se você fizer essas contas, você vai encontrar que o período vale 0,065 segundos, aproximadamente. Vale enfatizar aqui que esse θ é um θ pequeno, tá certo? Que é por isso que a gente pode aproximar aqui essa mola como se ela tivesse aqui, então, sofrendo aqui um deslocamento na vertical. Naturalmente que se esse ângulo fosse muito grande, essa mola estaria meio que se deslocando aqui na diagonal. Mas como o θ é muito pequeno, a gente aproxima o deslocamento da mola com essa vertical aqui. A gente aproxima também o seno de θ igual a θ. Calcula o torque em termos da força vezes o braço. A força é a força elástica da mola. Relaciona tudo, calcula essa constante de proporcionalidade entre o torque e o deslocamento angular. Com essa constante de proporcionalidade em mãos, eu venho e calculo o período. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida ou sugestão, fica à vontade aí para perguntar. Um abraço.